grupo. Eu trouxe nesse vídeo agora uma pequena revisão, porque nós vamos começar a aprender os verbos, uma das partes mais importantes ali do vocabulário. Então, eu preciso fazer assim, uma revisão para que a gente consiga entender melhor nesse processo de aprendizado dos verbos. Há alguns verbos, eles têm incorporação da negação. O que significa isso? Primeira coisa, lembra? Todos os verbos estão no infinitivo. E o que significa? Quando você vai escrever, você escreve eles no infinitivo, ou seja, terminando em R. O exemplo que eu dei para vocês foi o verbo amar. Então, mesmo se eu tô falando para o surdo que eu amei, que eu estou amando, que eu amarei, que ele amou. Todos, quando eu vou escrever aquele verbo, eu coloco amar, certo? Na escrita. E na sinalização é o mesmo verbo. Amei, amou, amarei, amando. Entenderam? Então, na escrita eu coloco no infinitivo terminando em R e na sinalização é a mesma coisa, tá? Então, como que eu vou saber? No contexto. Ali eu descubro, ou seja, do que vocês estão falando? Ah, tá falando do passado. Então, ali no contexto, quando coloca o tempo ali naquela sinalização, eu vejo a sinalização, fez o sinal de agora, de presente, já sei que é amar, amando, estou amando neste momento. Fez o sinal de passado, então eu sei que não é amando, é amei, ou se é uma outra pessoa, ele amou, ok? Então, no contexto, ou seja, na sinalização, eu descubro que tempo que é esse verbo, certo? Quando eu falo em incorporação da negação, são que alguns verbos, não são todos, alguns eu consigo, num único sinal, dar o entendimento de negação. Por quê? Porque, por exemplo, se eu falo que eu não amo, eu faria amar, não. Ou eu posso fazer amar, não. Então, eu uso o meu dedo indicador para simbolizar o não, posso usar a cabeça ou posso fazer com os dois, certo? Então, eu não amo você. Eu amar, não, você, ok? Ou um outro verbo. Ele foi na sua casa. Então, ele foi na sua casa. Eu quero negar essa afirmação. Então, ele ir, não, casa sua. Entendeu? Então, eu nego com o balançar da minha cabeça com o dedo. Então, ok, muito fácil, aprendi. Agora vamos ver esses verbos que consigo dar incorporação, ou seja, eu nego sem precisar balançar a cabeça e sem precisar balançar o dedo. Posso colocar? Pode, vai ficar um complemento, mas só em um único sinal eu já dou o entendimento de negação, tá? Então, por exemplo, o verbo ter, configuração de mão, você vai bater a ponta do seu polegar aqui no meio do seu peito, 2 vezes. Isso significa ter, ok? Eu quero negar esse verbo, quero dizer que não ter. Ter não tem aquilo. Lembra? O não vem sempre depois do verbo. Então, eu nego aquilo que eu coloco o não depois do que eu quero negar. Eu quero dizer que eu não tenho. Então, ter seria ter não ou ter não. Para que eu negue com um único sinal, veja, eu não encosto aqui, eu faço só isso. Isso daqui já dá o entendimento de não tem. Vocês perceberam? Eu tenho que fazer no outro 3 sinal. Ter, não e balanço a cabeça. Ou seja, eu fiz 3 movimentos para dar o entendimento de não tem. E só com esse daqui eu já consegui. Vocês entenderam? Outro exemplo, querer. Esse é o sinal de querer. Puxo para mim, esse é o querer. Se eu vou negar, eu poderia fazer querer, não. Ou querer,
este é um sinal que eu também posso incorporar. Num único movimento, eu digo que eu não quero. Ok? Então, eu pego e jogo para baixo aquilo, tá? Como se tivesse um objeto, alguma coisa na minha mão e eu não quero. Dispenso aqui, tá? Caiu. Não quero, ok? Então, esses verbos são verbos que são incorporados. A negação pode vir incorporada a ele. É muito usado, gente. Os surdos, os ouvintes sinalizantes preferem sempre fazer este sinal do que ficar fazendo querer e não, tá? Já faz isso. Não, não quero, não quero, não quis, não vou querer, ok? Ter, não tem, tá? Nem precisei falar nada, fazer expressão. Posso fazer para ficar mais intensificado, mas só isso daqui já dá o significado de não tem. Gostar, outro exemplo, gostar, palma da mão, esfrega aqui. Eu não gosto, então eu tiro daqui, como se fosse alguma coisa aqui no meu coração. Ai, como eu gosto, eu vou tirar isso de mim. Então, esse movimento é gostar não, ou seja, não gosto. Não gosto dessa pessoa, não gosto disso que você falou, tá bom? Então, agora que nós vamos entrar nos verbos, é muito importante vocês saberem fazer essa revisão desses sinais com incorporação da negação, porque são muito usados. Tudo bem?